nenhum metro quadrado está fora. A prova é que nem os lugares mais remotos e inacessíveis estão resistindo. O 90% do gelo da Terra está na Antártica, 7% na Groenlândia, os outros 3% nós vamos colocar nos Andes, nos Alpes suíços, no Himalaia, na Cordilheira do Himalaia e nas montanhas rochosas. Os satélites mostram, de los anos 70 a 2000, que a área de gelo diminuiu bastante. Na Antártica e na Groenlândia também, que as áreas têm diminuído, que as calotas polares quebram mais rapidamente, tem muitos icebergs soltos por aí. Ou seja, todo isso já é um indicador, um sinal de que existe o processo de aquecimento global. E essa massa de gelo que vem derretendo ao longo dos últimos anos tem contribuído para um aumento do nível médio do mar de 30 até 60, 80 centímetros entre os próximos 50, 70, 80 anos. Isso já é consenso internacional. A elevação dos oceanos já afeta a vida dos moradores de pequenas ilhas do Pacífico, como as Ilhas Marshall. A tendência é que esses pequenos países desapareçam nos próximos anos. Se o nível dos mares aumentar 1 metro, 40% da população mundial que vive próxima às zonas costeiras poderá ser afetada. O Brasil é extremamente privilegiado porque tem uma costa maravilhosa, aí são mais de 8 mil quilômetros de costa. Mas a maior parte da nossa população, 60% a 65%, vive numa faixa estreita aí de uns 100 quilômetros a partir do litoral, né? Então isso mostra que existe uma grande vulnerabilidade ao problema das mudanças climáticas. É fato, todos os calçadões que foram construídos na beira-mar ou todos os cordões de dunas de areia que foram retirados para a ocupação antrópica, casa, atividades de cultura e lazer, na beira da praia, na região costeira propriamente dita, elas serão ou destruídas pelas ondas ou pelo aumento do nível médio do mar em meio metro. Em Recife, as praias encolheram mais de 2,5 metros em 10 anos. Ficou muito claro que a região norte e nordeste tem uma declividade muito mais baixa que no sudeste e no sul. Então, o efeito de uma elevação do nível do mar, apenas em termos geométricos, nessas regiões há uma sensibilidade muito maior. O impacto no sentido da linha de costa tender a recuar é muito maior. Então, por consequência, os prejuízos materiais, financeiros e sociais serão, de certa forma, incalculáveis. A gente pode até tentar mensurar isso, mas o impacto é muito grande. Então, grandes cidades, principalmente as grandes cidades no Brasil, elas são costeiras. Então, o impacto social e econômico nessas regiões será muito grande. Além do aumento do nível dos mares, as mudanças climáticas também causam alterações na orientação das correntes marítimas. E isso afeta o desenho das praias. No Rio de Janeiro, a direção das correntes já mudou, causando um aumento na intensidade das ressacas. Então, com essa mudança de direção de entrada de vento e até de ondas, o que acontece? O mar tende a empilhar e nós temos uma sobrelevação do nível do mar, e nessas ocasiões de ressaca, nessas ocasiões de entrada de frente fria, de até 20 centímetros. O que teoricamente demoraria talvez daqui a 30 anos ou 40 anos, na melhor das hipóteses, uma elevação do nível do mar devido ao derretimento da calota polar, localmente nós já estamos sentindo isso agora. 20, 30 centímetros. Isso redunda o quê? A avanço das ondas em locais que antes ela não conseguia atingir. E isso é uma ameaça às estruturas urbanas aqui ao longo do litoral do Rio de Janeiro.
Os sinais de mudanças climáticas são óbvios. O principal elemento químico responsável é o carbono. Mas a quem culpar por despejá-lo em nossa atmosfera? Desde a Revolução Industrial, a quantidade de carbono liberada na atmosfera só aumentou. A queima de combustíveis fósseis é a principal responsável por esse índice. Os Estados Unidos são o maior emissor de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas o Brasil também tem grande parcela de culpa. É o quarto maior emissor de gás carbônico no mundo, não só por causa das indústrias e dos veículos, mas muito mais pela grande destruição das florestas. O desmatamento da Amazônia é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global. A questão de mudanças climáticas globais e o aquecimento do planeta está ligado a vários fatores e não só a queima de combustíveis fósseis, que é o principal problema. Ele está ligado também à grande derrubada de florestas, principalmente as florestas tropicais, em várias regiões do mundo. A absorção de carbono pelas florestas é um processo natural. As florestas são consideradas imensos depósitos de carbono. São reguladores naturais que auxiliam no controle da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas quando as árvores são cortadas e queimadas, o carbono estocado na floresta é liberado, agravando o aquecimento global. Há taxas que hoje contribuem para o aquecimento global por volta de 25%, ou seja, 25% do problema do aquecimento do planeta é advindo do desmatamento tropical, principalmente. Entre 2000 e 2005, o Brasil perdeu mais de 130 mil quilômetros quadrados de florestas na Amazônia, uma área do tamanho de Portugal e Holanda juntos. Olha, excluído o que se passa na Amazônia, o Brasil é um emissor muito modesto de gases de efeito estufa. Ele tem uma situação ótima. O Brasil contribui apenas 1% das emissões mundiais, se excluirmos a Amazônia. Se incluirmos a Amazônia, o Brasil cai exatamente, ele passa a ser o quarto emissor mundial. As emissões decorrentes do desmatamento da Amazônia são 3 vezes maiores do que todo o resto do sistema brasileiro. Essa situação, ela realmente é o maior problema ambiental que o Brasil enfrenta e ela precisa ser remediada não só por causa de problemas ambientais, mas porque vivem 20 milhões de brasileiros na Amazônia e vão acabar perdendo as condições de permanecer naquela região. Para a Amazônia e seus 20 milhões de habitantes, o desmatamento é uma ameaça que existe há muito tempo. Mas as mudanças climáticas chegaram para colocar sua sobrevivência em risco e agravar ainda mais as agressões aos ecossistemas da região. A destruição da Amazônia, ela acaba levando pouco a pouco a gente a entrar num ciclo vicioso. A destruição da Amazônia é a principal fonte de gás de efeito estufa, contribui para o aquecimento global aqui no Brasil. Então, o aquecimento global ele transforma a floresta num ambiente mais seco, que está mais vulnerável ao fogo e à destruição. Então, pouco a pouco, essa destruição vai se intensificando e se acelerando. O aquecimento global, ele indica, a maioria dos cenários de aquecimento global indicam, obviamente, temperaturas mais altas na Amazônia e alguns dos cenários, eles indicam uma tendência a climas mais secos, menos chuva na Amazônia. Cenas como estas enganam nossos olhos. A imagem nos remete a um deserto. Ao contrário do que a maioria das pessoas poderia concluir, estamos diante da maior bacia hidrográfica do mundo, a Amazônica.
Rapaz, essa seca foi, durante eu viver, né, no Igarapé do Reis, para mim foi a maior seca que eu vi durante todos esses tempos, né? Assusta isso? Assustou todo mundo, né? Que esse tipo aí não pode andar mais de canoa, né? Tem canoa em pata aí não pode andar, né? Muito ruim, muito difícil pra gente. Em 2005, a falta de chuvas na Amazônia provocou a pior seca dos últimos tempos. A Amazônia está sob uma grande pressão. Ano a ano a gente vê milhões e milhões de hectares de floresta serem destruídos sem nenhuma ação efetiva para parar esse processo. Então o desmatamento acelerado e o aquecimento global são os principais fatores que causam essa seca desse ano, essa seca dramática que está afetando a vida de milhões de pessoas. Então se a gente não interromper esse processo destrutivo, esse é o cenário que a gente vai ver no futuro. E qual vai ser o futuro para as pessoas que vivem aqui na região? Todas as classes é prejudicada com uma seca dessa. E principalmente nós que pescamos nos lagos, né? A gente não tem como ir nos lagos, tá tudo preservado sobre a água, né? Rapaz, esses dias aqui deu ruim pra gente, o peixe morreu todo, né? E a gente não... daí que a gente vive da pescaria, né? O que elas podem esperar? Hoje elas sofrem com a falta de água na terra das águas. Hoje elas sofrem com a falta de peixe num lugar onde antes se podia pescar sem nenhum problema. E o peixe é um elemento muito importante da dieta de todo mundo aqui. A gente precisa parar esse processo pela Amazônia, pelas pessoas que vivem aqui na Amazônia e para manter essa maravilha que a gente tem, com toda essa riquíssima biodiversidade. Ninguém quer que isso seja o futuro da Amazônia. E isso não é brincadeira, né? Um outro mal assombra a região. Algo ainda pior poderá acontecer. O aquecimento global, o aumento dos incêndios provocados pelo homem e o desmatamento, os três atuando em conjunto, poderia haver uma grande expansão das savanas tropicais, os cerrados, para a Amazônia. Talvez 1/3 até 50% da área de floresta poderia ser tomada por um tipo de cerrado. Imagine, metade da Amazônia virando cerrado. As perdas biológicas seriam incalculáveis. 20 a 30% de toda a biodiversidade do planeta está ali. Né? A gente tem 20% da água doce superficial do planeta está na bacia amazônica. Além disso, o regime de chuvas em toda a América Latina também seria alterado, já que a Amazônia tem um papel importante na manutenção da umidade da região. Mais um sinal da complexidade do clima.